Boa noite. Peço que dê uma olhadinha no chat, as equipes, os projetos que estão aqui e preencham ali para que a gente consiga já fazer a organização. Obrigada, até daqui a pouco.
Boa noite. Em nome da FEBIC, gostaria de agradecer a participação de todos. Meu nome é Ruth Ribeiro Hepfner e serei a mediadora desta sala durante esta noite. A Feira Brasileira de Iniciação Científica, FEBIC, é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, IBIC, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove, na busca da solução de problemas cotidianos, o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e principalmente o conhecimento. Para esta edição, a FEBIC realizará a 9ª edição em formato híbrido, sendo a primeira etapa virtual e a segunda etapa totalmente presencial, de 16 a 20 de setembro, sediada no município de Pomerode, ao lado da nossa querida Jaraguá do Sul. Antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de ressaltar as regras de apresentação conforme o regulamento da FEBIC. Vamos às regras? Todos os projetos científicos terão seus vídeos exibidos em sala virtual, com a presença da banca de avaliadores e presença obrigatória dos alunos pesquisadores. É facultativa a presença do orientador e co-orientador. A avaliação será por meio de um vídeo, podendo haver considerações ou complementações da apresentação de forma oral pelos alunos pesquisadores de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. A complementação ficará a critério do projeto participante e ela é opcional. A banca examinadora será formada por, no mínimo, 3 integrantes de avaliadores de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que, caso haja interrupção de conexão de um avaliador durante a apresentação ou os questionamentos, o mediador aguardará seu retorno em até 2 minutos. Se não retornar, a apresentação seguirá com os demais. Considerando que todas as apresentações serão gravadas, o avaliador poderá assistir e avaliar posteriormente, não havendo prejuízo ao projeto participante. Cada avaliador terá um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e as arguições e ter respostas aos possíveis questionamentos. As respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores. Em relação à avaliação, a avaliação pela banca examinadora dar-se-á sob os seguintes critérios conforme o regulamento. No critério científico ou de engenharia serão avaliados soluções dos problemas levantados, materiais e métodos empregados, coerência entre os resultados parciais, ou totais, entre os objetivos propostos, revisão da literatura, fundamentação teórica e considerações finais sobre a pesquisa. No critério conhecimento serão avaliados conhecimento teórico e a respeito do assunto, segurança e convicção nos resultados, respostas aos questionamentos realizados pela banca da avaliação. No critério comunicação escrita serão avaliados relatório sucinto, resumo. No critério comunidade serão avaliados impacto social e ou ambiental e ou econômico da pesquisa, criatividade e inovação no seu desenvolvimento. No critério apresentação serão avaliados vídeo apresentado, clareza e oralidade, que é a oralidade, né? Objetividade e organização da apresentação. Pode ocorrer que vídeos ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento, que são de 8 minutos, ou ainda esteja integralmente de acordo com as regras, ou não esteja integralmente. Entretanto, o vídeo será reproduzido normalmente aqui neste ambiente, podendo sofrer penalidades. Para dúvidas referentes ao regulamento, vocês podem entrar direto em contato com a coordenação após as apresentações. Também nós vamos fazer agora um lembrete em relação às nossas regrinhas, tá? Aqui para o bom andamento da nossa noite. Os microfones devem permanecer desligados, ligar se for solicitado, ou durante, né, a apresentação de vocês, tá?
Para questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado durante todo o momento, né? Qualquer coisa, vocês coloquem ali que eu estou à disposição de vocês, tá? A presença dos estudantes é obrigatória em todo o momento da apresentação. Haverá lista de presença para emissão dos certificados, nós estamos fazendo o controle já de presença de vocês. Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deve dar continuidade. Nos casos de projetos individuais, será guardado um tempo de 2 minutos para o estudante retornar à sala virtual e prosseguir com a sua apresentação. Caso não retorne em 2 minutos, o projeto seguinte passa a ser apresentado. Esse estudante, se ele retornar ao longo das apresentações, poderá finalizar a sua após a última apresentação da noite. Não retornando na noite de apresentação, a banca será remarcada. Ressaltamos que não terá prejuízo algum para o projeto participante. O uso de câmera é obrigatório, salvo em casos específicos, né, que já foram justificados, para os estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos aos avaliadores e também nos 5 minutos de considerações finais após a apresentação do vídeo. Para os avaliadores, habilitar a câmera, ela é opcional, tá bom, gente? Alguma dúvida até aqui? Se tiver alguma dúvida, vocês podem manifestar, que eu respondo vocês aqui e tento auxiliar no que for possível. Não? Tudo certo? Acredito que já leram o edital, estão bem afiados, né? Então, nós vamos apresentar nossas duas professoras avaliadoras. Nós estávamos aguardando a presença do professor João, ele está com um probleminha para entrar aqui na sala. A hora que ele conseguir conectar, a gente faz a apresentação, mas como já disse anteriormente ali nas instruções, fica gravada toda essa banca e depois será disponibilizada para o avaliador também fazer as suas considerações, tá? Então, vocês serão avaliados pelos 3 avaliadores, mesmo ele não conseguindo conectar aqui e estar presente durante esta noite, se caso isso acontecer, tá bom, gente? Então, eu vou chamar a professora Paula, nossa avaliadora da noite. Boa noite, pode se apresentar, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Paula, estou aqui com muita alegria, muita honra. Eu espero que tenhamos aí uma noite de apresentações de projetos muito bacanas. Desejo boa sorte a todos, muita calma a todos os estudantes e vamos seguindo. Boa sorte. Obrigada, professora. Então, agora nós vamos ouvir a professora Rosidalva, nossa avaliadora também da noite. Boa noite, professora. Boa noite, meu nome é Rosidalva, falo daqui da Bahia. Tenho formação em Biologia, sou mestranda da Universidade Federal do Vale de São Francisco e estou encantada, feliz de estar participando dessa banca. Eu desejo que seja uma noite agradável, de muito conhecimento, de compartilhar momentos e pedir calma, né? Os meninos, fiquem calmos, que vai dar tudo certo. No final, a gente vê que tudo que vocês estudaram e produziram vai ser apresentado da melhor forma possível. Muito obrigada, professora. Seguindo aqui a nossa pauta, nós vamos então agora começar com um projeto que, já pela ordem, né, que estava para nós, e daí eu vou fazer um combinado aqui com vocês. Eu faço a leitura do título do projeto, nome dos autores, a cidade que esse projeto, né, foi inscrito, é rodado o vídeo. Finalizando o vídeo, a equipe, os autores deste projeto, já abrem o microfone, faz as suas considerações e passam a palavra aos avaliadores, tá? Assim a gente otimiza o tempo e dá uma fluidez também, né, para a apresentação do projeto, não preciso ficar interrompendo para chamá-los.
Então, após o vídeo, já entra os autores com as suas considerações e passa para os avaliadores. Daí a questão da organização dos avaliadores, abre o microfone ali, já pode fazer a avaliação, e em seguida o outro, e a gente encerra daí a avaliação de um projeto e passa para o outro, beleza? Combinados assim? Vamos então agora apresentar o desenvolvimento de sabão a partir de extratos de cinza, verificando sua segurança e sustentabilidade. Autores do projeto a Keila e a Laisa, professores orientadores, a professora Kátia e Joedson. E este projeto, ele é da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Nós vamos agora ao vídeo. Olá, meu nome é Keila Rodrigues Carreiros. Eu me chamo Laísa Paredes Santos. Viemos aqui apresentar um projeto sobre desenvolvimento de sabão a partir de extratos e cinzas com um olhar de sustentabilidade. Tendo como orientador do nosso projeto a professora Kátia Herold e como co-orientador o professor Joedson Coelho. Somos alunos da Escola Ildefonso Mais Lopes, mais conhecida como Escola Rural, localizada no município de Osório, no estado do Rio Grande do Sul. Bom, o sabão de potássio, mais conhecido como sabão de cinzas, é uma forma primitiva, onde as cinzas de madeiras que são ricas em carbonato de potássio eram misturadas com gorduras de animais para produzir sabão, tendo como sua finalidade tratar queimaduras e ferimentos. Bom, como objetivo, a gente tem trocar o hidróxido de sódio pelo hidróxido de potássio, buscando avaliar os efeitos da substituição. Com os objetivos específicos, temos como objetivo observar e testar a qualidade dos tipos de sabão, sensibilizar a comunidade escolar a respeito do ecoponto que está localizado na escola rural e analisar os amostras de sabão, como o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Bom, eu irei falar sobre parte da metodologia do nosso projeto. Nossa metodologia ela é dividida em 5 partes. Ela é uma pesquisa aplicada, uma pesquisa mista, que ela pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa, uma pesquisa explicativa, experimental e, por último, uma pesquisa em laboratório. Bom, aqui estão algumas táticas realizadas durante o projeto. Na figura 1, podemos observar a coleta das matérias-primas. A coleta das cinzas foi realizada conforme a gente entrou em contato com algumas pizzarias da nossa região e adquirimos elas por uma doação. E a obtenção do óleo foi adquirida conforme uma conscientização que nós fizemos com os professores da nossa escola. Bom, na figura 2, podemos observar a limpeza dessas matérias. Para fazer a limpeza das cinzas, foi utilizada uma peneira para tirar qualquer resíduos, como pregos ou pedaços de madeira. Para realizar a limpeza do óleo, foi testado a limpeza com filtro de café e com a gás. E o que nos deu mais facilidade foi utilizando a gás. Para fazer o filtrado, a extração do hidróxido de potássio, foi utilizado as cinzas peneiradas e água quente. A gente colocou tudo numa panela e depois fizemos a extração desse hidróxido utilizando um filtro de café. Bom, na figura 4, a gente pode observar a comparação das características físicas e químicas. Nessa etapa, a gente mediu o pH usando os fitas pH-metros, onde medimos o pH de todos os sabões realizados. Na figura 5, foi feita a finalização do sabão. Após a finalização do sabão, a gente acrescentou corantes para dar uma característica mais ao sabão e essências, tanto de lavanda quanto de cravo. No resultado preliminar, foi observado que o nosso sabão, feito com extrato de cinzas e óleo reciclado, ele ficou de uma forma muito líquida, dando como consequência o atraso dessa purificação. Então, a gente propôs utilizar as cinzas nesse novo teste que será realizado, utilizando apenas as cinzas e o óleo reciclado, dando assim uma característica mais firme para o sabão e trazendo com mais facilidade o processo da purificação mais rápido, no caso. Temos aqui as referências que a gente utilizou o João Kurzweil, que é sobre os métodos qualitativo e quantitativo, que a gente precisou estudar para conseguir fazer os estudos metodológicos.
uma cedo FAC, que foi com a guia de segurança dos laboratórios, que a gente precisou se informar também, para conseguir trabalhar dentro do laboratório com os usos de EPIs, equipamento de proteção individual, e Jennifer Fogaça, que é o conceito do pH e o POH, que basicamente a gente estudou para conseguir trabalhar a medição do pH nos sabões, com as fitas pH. E é isso, muito obrigada pela atenção. Boa noite, eu me chamo Keila. Eu me chamo Laísa. Viemos aqui terminar de falar mais um pouco do que a gente não concluiu ali. Irei passar a palavra para o meu colega. Bom, nosso trabalho tem como suma importância porque ele se encaixa no ODS 6, que é água potável e saneamento. Ai, meu Deus. Por promover a higiene pessoal, do que contribui para a prevenção de doenças e ao estímulo da saúde. Também se enquadra na ODS 14, que é vida na água. No caso, o óleo, ele traz grandes danos para a vida marinha, por ele poluir muito a água em grande quantidade. Ele, em pequena quantidade, ele polui muita água. Também se encaixa na ODS 15, que é em questão das cinzas, que ela ajuda bastante no reaflorescimento na recuperação, no caso, de terras, no caso de desmatados e tudo mais. E ela se encaixa na ODS 15, que é conservação de uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Bom, como foi falado no vídeo que os testes iriam continuar, hoje estamos na espera da sensibilização e também vamos para as próximas etapas. Que fizemos, no caso, a gente fez a sensibilização para a comunidade e aí já recolhemos o óleo e tudo mais que a gente precisa e iremos partir para os próximos processos, que é o processo de produção. O que aconteceu na primeira etapa foi que, basicamente, fizemos 3 tipos de sabão, de hidróxido de sódio e potássio, e somente de hidróxido de potássio, para ver, então, qual que caberia melhor ali, se a gente conseguiria mesmo substituir o hidróxido de potássio, que no caso são somente as cinzas, só que quando a gente fez os testes, não deu muito certo ali, porque, querendo ou não, a soda, que é o hidróxido sódio, no caso, ele precisa de... Como é que eu posso dizer? Ele precisa de bastante... Me faltam palavras agora. Como é que eu posso falar assim, tipo... No caso, precisa uma grande quantidade, no caso, para ele, então, fazer o sabão, para então produzir o sabão. Isso, exatamente. Então, para os próximos testes que estão por vir, que estamos, no caso, só esperando a sensibilização do óleo, no caso, que nos faltou, a gente vai fazer somente com extratos de cinzas, utilizando somente as cinzas, que no caso, a gente viu que com extratos, no caso, não deu muito certo. Então, a gente vai usar somente as cinzas para ver se melhora, se realmente dá certo. E... Pode falar? Tá. Na receita que a gente produziu utilizando o extrato dela, ele ficou numa consistência muito líquida. No caso que ele retardou, assim, podemos dizer, eu acho, o processo da purificação. No caso, ele não endureceu. Ele demorou para endurecer, sabe? Então, a gente quer, para acelerar esse processo, a gente optou por algo mais rápido, então a gente quer introduzir as cinzas, assim também dando até uma coloração mais de cinzas mesmo, porque realmente ele ficou, com o extrato ele ficou bem cor de sabão, assim, ficou amarelado mesmo. E ficou muito aquoso também, então a gente não conseguiu chegar no objetivo que a gente quis, no caso, que seria ele na consistência durinha, no caso, com uma consistência do sabão mesmo. E eu acho que é basicamente isso, estamos abertos a perguntas. Avaliadoras, por favor. Pode falar, professora. Então, meninas, eu vou começar. Pelo que eu entendi, a etapa que vocês colocaram aí, elas
até onde eu li, ela saponificou, correto? Sim, Vocês conseguiram o processo de saponificação, pelo que vocês detalharam? isso. A gente conseguiu o processo em um dos sabões, no caso, que foi o primeiro que a gente fez, que foi somente o de hidróxido de sódio. E potássio. E potássio. Isso. Só que, no caso, a gente, nesse foi feito esse bom, tá? Um deles foi de hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Só que o hidróxido de potássio, no caso, que é o extrato das cinzas, ficou em maior quantidade do que de sódio. E o que a gente utilizou somente o extrato das cinzas e o óleo, o processo dele demorou, entendeu? Ele não chegou a saponificar. Ele ficou em forma de meio que um gel, uma pasta, digamos assim. Ele não ocorreu o processo de saponificação. Acredito que foi por conta de ficar de uma forma muito líquida. Foi utilizado muito ingredientes, né, líquidos. Pelo fato que a gente utilizou o extrato de cinzas, querendo ou não, para a gente fazer esse extrato de cinzas, como apareceu ali no vídeo, a gente teve que coar o extrato e utilizou somente, digamos que a água do extrato, entendeu? Que a gente pegou, das cinzas, exatamente, desculpa. Que a gente utilizou, no caso. Certo. E vocês já fizeram os ajustes para que vocês possam conseguir saponificar na medida correta? Essa etapa que vocês estão com os ajustes prontos? Essas etapas, no caso que a gente está para fazer, ainda não, por conta que falta a sensibilização do óleo e tudo mais que a gente está se encaminhando para fazer. A gente teria um pouco, mas não é o suficiente. Em questões de pensar no futuro, né, na sustentabilidade, vocês acham que conseguem arrecadar essa quantidade de óleo que vocês já apresentaram aí, que a importância da coleta de óleo, mas para conseguir produzir, vocês consideram que vocês vão conseguir coletar nas quantidades que vocês vão precisar, futuramente pensando? A gente acredita que sim, por conta que tem um ecoponto localizado na nossa escola, né, na escola rural aqui em Osório. Aí a gente acredita que sim, que a gente consiga. Ok, obrigada. Professora Paula. Professora Paula está conosco ou caiu a conexão? Deixa eu só ver aqui, gente, que eu não tinha visto. Caiu a conexão da professora Paula, né? Como já estava, né, previsto, então assim que a professora Paula retornar, ela pode fazer as considerações aqui pelo chat, tá? A equipe, as autoras do projeto. E também, de qualquer maneira, ela terá acesso e dará as considerações para vocês depois no projeto lá nos comentários que os avaliadores farão no projeto de vocês, tá? Parabéns ao projeto, às autoras, orientadores, e então nós vamos finalizar a avaliação do projeto de vocês agora, e daremos sequência ao próximo projeto. Tudo bem, meninas? Tá bom. Tudo certo. Obrigado. Muito obrigada. Dando continuidade, nós vamos apresentar agora o projeto Bioescudo, desenvolvimento de fotoprotetores para plantas, das autoras Giovana e Júlia, e a professora orientadora é Josiane. Este projeto é da cidade de Palhoça, aqui de Santa Catarina. Vamos ao vídeo. Olá, equipe de avaliadores da FEBIC. Eu sou a Júlia de Moraes e essa é minha colega Giovana Geusloister e estamos aqui para apresentar o nosso projeto Bioescudo, desenvolvido com orientação de Josiane Liz, na Escola SESI de São José, em Santa Catarina. Nosso projeto Bioescudo nasceu da observação dos desafios encontrados pelas plantas por conta da excessiva exposição à radiação solar, especialmente em face do aquecimento global.
Além disso, identificamos o descarte inadequado de conchas de ostras como uma fonte de poluição ambiental. Diante desses problemas, surgiu a necessidade de desenvolvermos uma solução inovadora e sustentável. E o protetor solar vegetal à base de carbonato de cálcio, extraído das conchas de ostra, foi a resposta. A importância do nosso projeto vai além da proteção das plantas. Buscamos promover a sustentabilidade agrícola, reduzir o impacto ambiental do descarte das conchas de ostras e contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, especialmente o ODS 15, Vida Terrestre, e o ODS 12, Consumo e Produções Sustentáveis. Nosso objetivo é desenvolver um protetor solar vegetal eficaz, acessível e ambientalmente responsável e que possa ser amplamente utilizado por agricultores e jardineiros em todo o mundo. O desenvolvimento do projeto Bioescudo envolveu várias etapas, desde a coleta e trituração das conchas de ostra até a formulação e iniciais testes do protetor solar vegetal. Utilizamos métodos científicos rigorosos para garantir a eficácia e a segurança do produto. Nós planejamos testar a eficácia do protetor solar em hortaliças, tais quais boldo e hortelã. Além disso, também vamos analisar a qualidade do solo após o uso do produto e visamos buscar parcerias com agricultores locais para expandir nossos testes, além de obter um feedback. Até o momento, estamos satisfeitas com os resultados preliminares dos nossos testes e estudos. A bibliografia pesquisada traz uma redução significativa de danos causados pela radiação solar nas plantas tratadas pelo carbonato de cálcio. Pretendemos verificar a eficácia do nosso protetor solar nas próximas semanas, para que possamos ver a diferença entre uma planta onde o nosso protetor solar foi aplicado e uma planta onde ele não foi, a olho nu. Nosso próximo passo é continuar refinando nossa mistura e realizar testes adicionais para garantir a eficácia em diferentes condições ambientais. Além disso, pretendemos analisar o solo da planta e verificar se o carbonato de cálcio traz algum benefício. Estamos comprometidos para contribuir com soluções inovadoras e sustentáveis para os problemas ambientais que enfrentamos hoje. Agradecemos pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. E estamos disponíveis para responder a quaisquer perguntas que possam ter. Muito obrigada! Boa noite. Vamos reforçar com as apresentações de slide algumas ideias centrais do nosso trabalho. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Tá dando para escutar? Sim. Sim. Tá bom. Primeiramente, por que a gente escolheu fazer um protetor solar para plantas? Como todos sabemos, o aquecimento global tem sido um problema recorrente e muito maléfico, principalmente com a questão da mudança climática absurda e fora do normal. Esse aquecimento se dá à alta radiação solar, que causa dano para as plantas, que é o que a gente pretende proteger com o nosso produto. A gente pretende dar mais saúde para as plantas, já que essa exposição excessiva dos raios ultravioletas reduz a produtividade delas ou até leva elas à morte. E por que a gente escolheu casca de ostra? O nosso projeto ele é voltado para a conscientização do meio ambiente. Então, a gente procurou uma fonte natural e a gente encontrou a casca de ostra, que é uma fonte abundante de carbonato de cálcio, que é o nosso principal ingrediente do nosso produto. Além disso, também foi notado o descarte inadequado dessas conchas aqui no litoral da Grande Florianópolis, tornando essa opção mais sustentável para o meio ambiente e também mais acessível. Como o carbonato de cálcio protege as plantas? Ocorre mudança no solo? Bom, o carbonato ele tem diversos benefícios para as plantas. Então, começando, vou listar alguns. Começando, ele age como uma barreira física na superfície das folhas, refletindo os raios ultravioletas do sol e reduzindo a quantidade de radiação recebida nas folhas. Ele também ajuda a regular a temperatura da planta, mantendo ali uma temperatura que sirva para realizar fotossíntese e outros processos
fisiológicos ali importantes. Ele também auxilia bastante na neutralização da acidez do solo, porque eles reagem com os íons H+ do solo, formando água e dióxido de carbono, que daí eleva o pH do solo. Essa neutralização ela também libera nutrientes que antes estavam insolúveis e fazendo com que eles se tornem mais disponíveis ali para as plantas e também melhorando a fertilização do solo. Além disso, eles criam um ambiente favorável para a atividade microbiana, porque os micro-organismos benéficos eles tendem a preferir um ambiente com pH mais moderado. E outra questão também é por que a gente escolheu carbonato de cálcio, né? E se existem outros compostos naturais que a gente poderia estar usando no lugar. Existem sim, eu posso listar 2 aqui, que é o caolin, argila branca, né? E a sílica, que assim como o carbonato, eles refletem os raios ultravioletas e reduzem ali o estresse térmico da planta. Só que a gente deu preferência para o carbonato por 2 motivos principais. Primeiro que ele é um composto ali abundante e relativamente econômico, então seria mais viável para agricultores e produtores locais. E como a minha colega disse, onde a gente mora é um recurso abundante, então a gente estaria não só ajudando ali a salvar as plantas, mas como também dando um futuro para esse material que estaria tendo um descarte inadequado. Bom, testes e aplicações. A gente testou o protetor em hortaliças, como foi falado ali em boldo e hortelã. Isso porque eram as plantas que estavam prontamente disponíveis e que a gente também sabia que tinha uma forte resistência ali ao sol, para que a gente pudesse testar a eficácia do protetor, né? Bom, entre os testes que a gente fez, por enquanto, a gente conseguiu ver a saúde geral das plantas. A gente também documentou assim os danos visíveis nas folhas, danos como descoloração, necrose e queimaduras do sol, que são sintomas que a gente pode ver que são mais proeminentes em plantas que não são protegidas pelo sol. Além disso, a gente também usou o dispositivo LabDisc, que é um aparelho avançado ali para análises químicas e biológicas, que a gente utilizou para medir a radiação recebida pelas plantas e também o pH do solo. A gente também também está monitorando o solo, realizando análises químicas do pH, também a quantidade de íons, e também estamos fechando parceria com a UFSC para fazer análise do solo para verificar a quantidade de carbonato de cálcio que está sendo absorvida, para a gente saber se é uma quantidade que pode acabar trazendo algum prejuízo ou se ela só é benéfica. Nossos testes também, por enquanto, a gente só fez em brotos já evoluídos, então a gente não plantou eles do zero, a gente já pegou eles crescidos. E também planejamos fazer um teste para ver com que frequência esse protetor deve ser aplicado, então a gente vai usar mudas diferentes e colocar o protetor com frequências diferentes para a gente saber com que frequência é mais hábil usar. As nossas perspectivas futuras incluem contatar agricultores para que a gente possa fazer testes em plantações maiores, buscar parcerias com centros de pesquisas e cooperativas agrícolas para que eles consigam nos dar um feedback da eficácia do protetor solar e também para que a gente possa estar sempre melhorando ali a formulação e para que eles consigam ali promover a adesão do produto. Basicamente, são essas as nossas perspectivas por enquanto. Professoras avaliadoras, professora Paula ou professora Rosidalva, por favor.
Então, meninas, parabéns pela pesquisa, pelo trabalho desenvolvido. Muitas das perguntas que eu tinha ao ler o trabalho de vocês e ver o vídeo foram respondidas agora com a explicação mais detalhada, né? Algumas dúvidas que eu tinha, vocês explicaram agora, e aí vem um último questionamento que, quando eu vi o material, eu pensei, a primeira coisa que veio na cabeça é assim, como vocês chegaram no carbonato tirado da casca, né? Para tirar das ostras. Porque, assim, entender que as ostras são um problema para o ambiente, isso aí ficou claro na pesquisa, mas como vocês chegaram na pesquisa, na solução de utilizar as ostras na perspectiva de protetor solar? A gente escolheu as ostras justamente por elas serem abundantes em carbonato de cálcio, que era o material que a gente precisava para a proteção das plantas. Por isso que a gente escolheu as ostras. Já tinha trabalho específico voltado para as ostras? Ainda não, foi a primeira vez que a gente utilizou. Certo. E no futuro, quais seriam além do que vocês colocaram nas questões dos agricultores, de fazer uma boa distribuição, que limitações vocês acham que vocês podem encontrar pela frente? Uma das dúvidas que eu tinha era em relação à quantidade que vocês utilizariam para saber se esses íons não causariam problemas no solo. Mas aí a Giovana já explicou que vocês estão na base do teste, né? Mas e no futuro, se houver limitações, já existe o plano B? Como é que está essa questão da pesquisa de vocês? Tem detalhes sobre isso, não, né? Não, mas isso aí é uma curiosidade minha, né? Eu vi que o trabalho de vocês está bem estruturado. Não, é que a gente ainda está na fase de buscar ali agricultores para buscar esse teste em plantações maiores, né? Mas com certeza a gente vai buscar também responder essas dúvidas do protetor. Parabéns, Obrigada, inclusive. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada. Boa noite, estudantes, parabéns pelo trabalho. Eu, enfim, perdi minha conexão e peguei aqui a apresentação já tinha começado, não sei se isso já foi falado, mas a minha dúvida é a seguinte, bom, vocês têm um protetor solar que funciona para barrar radiação ultravioleta, né? E a minha pergunta é, se vocês pensaram ou chegaram a testar, o que acontece em termos de fotossíntese, porque o vegetal precisa, né, de outras radiações para o crescimento dele. Então, não sei se vocês chegaram a pensar em avaliar, né, o crescimento de um grupo com e sem protetor solar, para ver o que acontece, para ver indiretamente, não sei se o protetor barra radiações importantes aí, numa frequência importante para a fotossíntese desses vegetais, principalmente que vocês estão olhando hortaliça, né? Então, é interessante que a hortaliça cresça bonita, cresça vistosa. Então, minha dúvida é essa. Os nossos testes estão sendo feitos. A gente tem 2 mudas de cada espécie. Então, a gente tem uma de hortelã que não é colocada o protetor e uma onde é colocado o protetor. Daí a gente faz o teste para ver quais que são as mudanças, tanto na planta quanto no solo, para ver se é prejudicial ou não. Bacana. Eu recomendaria, talvez, pensar em alguma coisa a respeito, né? Pensando na biologia, barrar o sol para uma planta, talvez pode ser interessante até um certo ponto, né? Porque se a gente impede o vegetal de fazer fotossíntese, também não é muito bacana. Então, talvez pensar em uma possibilidade de avaliar o crescimento, né? Do vegetal em que a gente aplica o protetor solar. Mas parabéns para vocês. Eu adorei a apresentação. E é isso. Obrigada. 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 Obrigada, equipe de autores participantes, a professora orientadora também, e as nossas professoras avaliadoras, tá? Muito obrigada. Então, a gente encerra agora essa rodada deste projeto, e agora nós vamos apresentar o projeto Potencialidades dos Resíduos da Goiaba,
na produção de membrana curativa e biopolímeros biodegradáveis. Do autor Bruno, e professora orientadora é a professora Janete Aparecida. E este projeto ele é da cidade de Água Doce, aqui de Santa Catarina. Agora nós vamos passar o vídeo. O meu nome é Bruno Garcia Varaldi, eu estudo na EIB Ruta da Barbichão, no município de Água Doce, em Santa Catarina. As professoras orientadoras são a Janete Aparecida Rodrigues e a Simone Lázaro. O nosso projeto iniciou quando nós fizemos uma visita até ao pomar da goiaba serrana, a fim de conhecer mais sobre essa fruta e também como que ela era cultivada. Nessa visita, nós conversamos com o proprietário desse pomar, e ele nos falou que havia uma grande perda na sua produção, por conta do amadurecimento precoce e também pelo período curto de colheita da goiaba serrana. Pensando nisso, nós queríamos utilizar esses resíduos que acabavam sendo descartados em prol do nosso bem-estar, também visando a sustentabilidade e valorizando o nosso bioma, que é a Mata Atlântica. Após algumas pesquisas, nós verificamos que a goiaba serrana possuía diversos benefícios para a gente, porque elas continham vitaminas B, C e E, alguns minerais como o zinco e também o iodo, e até alguns flavonoides, como a quercetina e a rutina. E assim surgiu essa ideia de criar uma membrana curativa, utilizando principalmente os resíduos orgânicos da goiaba serrana, que também possuem alguns princípios ativos, como o processo de cicatrização, anti-inflamatório, antibacteriano, antifúngico e antioxidante. Para sintetizar a nossa membrana, nós utilizamos a casca da goiaba, em que ela foi secada na estufa, torrada, até chegar nesse ponto, em que ela fica uma coloração bem escura e bem quebradiça. Depois disso, nós fizemos uma trituração dessa casca já seca, no liquidificador, até ela chegar nesse aspecto aqui, em que ela fica com uns grãos um pouco maiores, alguns um pouco menores, uma espécie de areia. E para separar esses grãos, nós fizemos uma peneiragem, para enfim chegar nesse ponto final, com os grãos bem finos, que é a farinha da casca da goiaba. Nós também utilizamos o mesocarpo da goiaba, que é uma parte um pouco mais externa e esbranquiçada da fruta, em que nós fervemos com um pouco de água e filtramos até conseguir extrair esse líquido mais viçoso e com a cor amarelada, que é onde fica contida uma substância chamada pectina. Nós também utilizamos a glicerina, que nós produzimos, então não precisamos comprar uma industrializada, e também utilizamos a água destilada. Nós misturamos todos esses ingredientes e fervemos ele, como está aqui, por mais ou menos uns 5 minutos. E depois essa mistura ela é levada para a estufa, em que ela fica cerca de 3 a 4 dias a uns 25 ou 30 graus. Depois disso, nós já conseguimos realizar alguns testes com a nossa membrana, como os testes de solubilidade, em que ela levou cerca de 12 horas ali para se dissolver totalmente na água. Também fizemos um teste de biodegradação, em que ela levou cerca de 2 semanas para ela começar a se decompor na terra. Também foi feito um teste antioxidante, em que ela teve êxito em combater os radicais livres e também acelerar o processo de cicatrização da pele. A nossa membrana também conseguiu conter uma cepa de bactérias, comprovando assim o seu princípio ativo de ser antimicrobiano. Nas nossas aulas de trilha de aprofundamento, nós tivemos que simular a venda da nossa membrana. Então, para isso, nós criamos um plano de negócio onde lá continham todos os custos que nós teríamos para a produção da nossa membrana. Nós somamos todos os custos e chegamos a um valor de R$1 por cada membrana. Isso é claro, sem contar os custos de marketing, da mão de obra, da embalagem, tudo, só o que a gente gastaria para produzi-la. Também criamos a nossa caixinha com o nome fictício do projeto, algumas informações de como utilizá-la e também uma tabela nutricional baseada na goiaba serrana. E pensando na forma como as pessoas utilizariam a nossa membrana, nós optamos por uma ideia que está aqui no nosso braço, que seria uma espécie de band-aid, onde teria um adesivo e a membrana ficaria embaixo.
ela poderia ser colocada em cima de algum ferimento, algum corte, alguma queimadura ou algo do gênero. Também é bom ressaltar as nossas membranas aqui em frente, onde está as datas dela em cada uma. Essas aqui são de junho e agosto do ano passado, e essas são as mais recentes, que são de março desse ano. E nenhuma apresentou nenhuma mudança em sua aparência, e principalmente não tem uma proliferação de micro-organismos, comprovando assim o seu princípio ativo de ser antifúngica. No projeto ainda está em desenvolvimento, nós pretendemos realizar mais testes. O próximo deles seria o teste in vivo, ou seja, testes em humanos. E caso esse teste for comprovado, for realmente comprovado a nossa membrana em testes reais, ela já está pronta para ser comercializada e produzida em massa. Então, uma boa noite a todos. Então, como complemento, eu só queria ressaltar os benefícios que a nossa membrana traz, que ela pode ser utilizada em processos anti-inflamatórios, antioxidantes, antibacterianos, antifúngicos, né? Ela pode ser utilizada em alguns cortes superficiais, algumas queimaduras, e principalmente que ela é totalmente natural e sustentável. Então, a gente não utiliza de nenhum meio químico, né, para a produção dela. É somente o natural, provindo principalmente da goiaba serrana. Então, da goiaba serrana a gente utiliza somente os resíduos. Então, digamos que a gente vai lá e come a goiaba serrana, e o que sobra dela a gente utiliza para a produção da membrana, que são principalmente a casca e o mesocarpo da goiaba. O mesocarpo é aquela parte mais esbranquiçada, para quem já comeu conhece, que é uma parte um pouco mais esbranquiçada e mais externa da goiaba. Então, para chegar na nossa membrana final, a gente teve que fazer vários testes, principalmente no que diz respeito à receita, porque não tem uma receita pronta, então a gente teve que pegar uma receita, digamos, de um biopolímero e tentar ir aprimorando ela para ficar, até chegar ao ponto, né, da nossa membrana em si. E isso foi muito difícil, porque como a gente é de escola pública, a gente não tinha o equipamento necessário. Então a gente teve que inventar até alguns equipamentos e ir em busca de parcerias e ajudas para a gente conseguir produzir esses testes. A gente foi em busca de universidades, né, para conseguir ajudar a gente na produção da membrana, mas até as universidades de grande porte, elas não conseguiriam ajudar a gente por conta da falta de equipamentos. Até que a gente chegou na UFSC, em Lages, e lá eles conseguiram ajudar a gente, principalmente na produção da farinha, que é a farinha da casca da goiaba. Eles nos ajudaram, dando uma ideia de como que a gente poderia fazer e tudo mais, e eles também nos ajudaram nos testes finais da nossa membrana, que são os testes antioxidantes e antibacterianos, que foram essenciais para a gente conseguir comprovar a eficácia dela. E agora nossa membrana ela também vai ser, nosso projeto, ele vai ser incubado, e aí a gente vai conseguir produzir, né, também vender eles em massa. Então a gente já tem uma boa comprovação da nossa membrana, das potencialidades que ela tem. Então, com os testes que a gente já conseguiu fazer, né, antifúngico, antibacteriano, anti-inflamatório e tudo mais, a gente já conseguiu comprovar uma boa parte da eficácia dela. Então, estou aberto a perguntas. Por favor, assim que o autor termina de fazer a consideração, vocês podem entrar, tá bom, professoras? Oi, combinado. Bruno e demais estudantes, parabéns. Muito bonito o projeto. Achei muito interessante a parceria com as outras universidades, na verdade. Eles fizeram uma cotação até de valores. Eu queria só fazer a pergunta que eu tenho o que vocês acham que é a grande vantagem de uma membrana como a que vocês propõem para um cicatrizante de farmácia, algo que já esteja no mercado aí convencionalmente, que a gente compra de forma convencional? Bom, tem a parte que ela valoriza o nosso bioma, né? Como a goiaba serrana ela é do nosso bioma, da Mata Atlântica, então tem essa valorização do nosso bioma. E também por ela ser natural, não vindo de meios químicos, né, como a maioria,
que pode até causar uma agressão à nossa pele e tudo mais. Então, a nossa membrana seria uma boa opção para ser sustentável, ser natural e também não correr todo esse risco, né, de ser químico e tudo mais. Parabéns novamente, muito obrigada. Parabéns, equipe. Que eu acredito que é só o Bruno, né, Bruno? É só você na equipe. Sim, sim. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, bem interessante. Quando eu vi sua apresentação, eu assisti seu vídeo umas 2 vezes, que eu queria entender. Você já, junto com a universidade, vocês já viram como é que vai chegar na textura necessária para o band-aid? Para essa espécie de band-aid, como você diz? Bom, o projeto ainda está em fase de testes, então a gente ainda está testando bastante isso. A gente conseguiu chegar numa espessura de mais ou menos 1 milímetro, que seria a espessura adequada para que ela ficasse maleável e não quebrasse. Então, em questão de espessura, mais ou menos isso. Mas a gente ainda não tem nada consolidado, está ainda em fase de testes. Tranquilo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Poderia até sugerir, Bruno, sugerir a questão de pensar numa forma de gel, de spray, né? Como se fosse spray. Seria uma opção também. Sim, sim, claro. Ok, avaliadoras? Podemos, então, encerrar essa avaliação. Eu agradeço, né, a participação do Bruno, autor, parabéns, né, também pelo projeto, e a orientador também, e as nossas professoras avaliadoras. Eu só vou deixar um recadinho aqui para a professora Paula, nossa avaliadora, que o primeiro projeto apresentado, caiu a conexão da professora, e eles ficaram sem ouvir a sua avaliação, mesmo que a professora, né, terá gravado depois tudo mais, mas como eu sei que você tem o acesso ao vídeo deles, também trabalho, né, por escrito, eles gostariam de ouvir a sua avaliação também aqui, então fica para o final, após a última apresentação do projeto, nós vamos retornar só para essa avaliação que ficou faltando. Tudo bem, professora? Eu sei que está oscilando, né, mas vamos torcer para que você esteja aqui na sala conosco, para que eles possam também ter esse feedback seu, ok? Combinado, eu acho que está tudo bem agora. Obrigada. Que bom. Então, dando sequência, nós vamos agora apresentar o projeto Vermicompostagem e Compostagem Tradicional. É o projeto da autora Fernanda Maria e o professor orientador é o professor Rony. Esse projeto ele é da cidade de Arabutã, aqui de Santa Catarina. Nós vamos agora rodar o vídeo. Olá, eu sou a aluna Fernanda Maria, do 2º ano do novo ensino médio. Meu nome é Fabrício, eu sou aluno do 2º ano do novo ensino médio e a gente faz parte da Escola de Educação Básica Marcolino Pedroso. Iremos apresentar o projeto da vermicompostagem e compostagem tradicional. Antes de falarmos da compostagem, a vermicompostagem, vale ressaltar que temos um grande problema, que é o lixo. O lixo se tornou um grande problema, pois a sociedade cada vez consome e compra mais alimentos, essas coisas. Isso acaba gerando uma grande quantidade de lixo. E esse lixo pode ser classificado em 2 tipos. O lixo orgânico, que se decompõe, que seriam restos de alimentos, e o lixo inorgânico, que seriam materiais recicláveis, como plástico, vidro e metal. Vale ressaltar que o lixo orgânico não pode ser misturado com o lixo orgânico. Uma vez misturado, o lixo orgânico se decompõe, contaminando o lixo inorgânico com micro-organismos que podem ocasionar algumas doenças. Vamos falar sobre os tipos de compostagem. Existe a compostagem natural e a vermicompostagem. A compostagem natural é espontânea, onde a matéria orgânica sofre ações de bactérias ou fungos decompositores,
onde se alimenta dos nutrientes orgânicos presentes na matéria morta e devolve ao ambiente nutrientes e gás, que agora são matéria inorgânica e já podem ser utilizados por outros seres vivos ou plantas. Na vermicompostagem, utilizamos as minhocas para elas digerirem a matéria orgânica e transformarem no adubo chamado humo. Nesse trabalho, utilizaremos as minhocas da espécie Eisenia foetida ou californianas. Também temos outros anelídeos ou animais dessa espécie, que são os iguás. Na vermicompostagem, a minhoca ela transforma e devolve bastante ferro e cálcio ao solo. E também, como ela se movimenta na terra fazendo buracos, ela traz muita aeração ao solo, evitando o acúmulo da umidade. E também, nesse processo, a amônia, que é excretada pela minhoca, ela continua no solo, evitando que assim ela vá para a atmosfera. E sim, como essa amônia ela é transformada por bactérias nitrificantes em nitratos, as plantas podem utilizá-las, mas há algumas precauções. Alimentos como muito sal, gorduras ou lácteos não podem entrar no processo da vermicompostagem, porque as minhocas elas não conseguem transformar esses alimentos em humo, prejudicando o humo e prejudicando assim também a planta. Churume. O churume é um líquido altamente poluente. Ele é formado a partir da decomposição de matéria orgânica presente em lixões ou aterros sanitários. Ele é formado por água, sais minerais, metais pesados, substâncias orgânicas e inorgânicas e também apresenta alguns organismos patogênicos. O churume, se ele não for tratado de maneira correta e destinada, ele pode ter 3 tipos de poluição. A primeira que seria a poluição do solo ou água, quando o churume infiltra no solo, chegando aos aquíferos, poluindo a água potável. A segunda que seria a toxicação, onde o churume apresenta metais pesados que podem afetar os animais e as plantas devido à quantidade tóxica. E também a patógenas, onde o churume apresenta alguns micro-organismos que podem levar doenças que podem acontecer em humanos e em animais. Quando tratado, o churume pode ter muitos benefícios à agricultura. No nosso trabalho, o churume ele vai ser tratado com água, na proporção de 1 litro para 10 litros de água, utilizado na irrigação de hortas, trazendo benefícios ao solo e hortaliças. A turma percebeu que esse material orgânico pode ter um novo destino e também podemos dar um novo destino, um destino correto a sobras de cascas que tem na cozinha da nossa escola, ou até mesmo alimentos que são descartados no refeitório, trazendo assim um novo destino e também podemos utilizar esses adubos na horta da nossa escola. Nossa turma utilizou 6 baldes com tampas. O tamanho pode ser qualquer um, de preferência o que eles tiverem em casa. A nossa turma utilizou escanhador para fazer os furos no balde de cima, que servem de passagem de ar para as minhocas, na tampa também. E embaixo foram feitos furos para permitir a passagem do churume e também quando o balde de cima estiver cheio de matéria orgânica e não terminou o ciclo, que demora de 45 a 60 dias com minhoca. Daí esse balde vai em cima, enquanto embaixo os buracos de baixo ainda servem para permitir que as minhocas passem no balde de baixo para fazer a digestão. No balde do churume embaixo foi utilizado um estilete para cortar. Foi deixado uma borda para o balde ficar apoiado, para ele não cair mais lá no fundo. Foi utilizado também uma parafusadeira para fazer o buraco onde seria botada a torneira, para quando tiver churume dentro, ser tirado fora. Primeiramente, nossa turma pegou os baldes e confeccionou eles, como eles estão aqui, fizemos buraquinho, cortamos a tampa, botamos a torneira. Depois fomos lá na horta da escola, onde lá pegamos já material, os resíduos orgânicos, como casca de banana, fruta e casca de ovos, restos de alimentos do refeitório. E também fomos na horta cavocar minhocas, que botamos junto dentro de um balde.
Depois, para completar, no final, foi utilizado algumas folhas para botar em cima para melhorar o processo de decomposição. Enquanto isso, o processo da vermicompostagem demora cerca de 45 a 60 dias e a 100 vermes demora entre 75 a 90 dias. Dá para ver o quanto mais adiantado está. Os resultados obtidos, eles são o humo e o chorume. O humo, ele é como uma terra que depois nós podemos peneirar para que as minhocas elas não acabem caindo na horta. Mas esse humo ele pode ser utilizado para plantar hortaliças, árvores. O processo da vermicompostagem e compostagem ele é indicado como um processo sustentável. Aqui temos também o chorume, logo vamos mostrar eles para vocês. E esse chorume ele pode ser utilizado na irrigação, na proporção de 1 litro para 10 litros de água. Aqui nós temos o chorume. Ele ainda está bem clarinho, mas já tem um cheiro bem forte. E ele pode ser utilizado na irrigação das plantas, para enriquecer os solos, assim como o humo. Os dois processos aqui eles são comparados. A miocultura ou vermicompostagem ela tem um processo mais rápido, então logo, se a gente colocar, por exemplo, esses baldes no sol, o processo ele vai acelerar mais ainda, logo você vai ter um bom adubo. E já o do churume, que é a compostagem tradicional, leva um processo um pouquinho mais demorado, mas os dois têm bons resultados e a nossa também indica como adubo para sua horta. Boa noite, eu sou a aluna Fernanda Maria, da turma do 2º ano do ensino médio. Boa noite, meu nome é Fabrício, eu também sou da turma do 2º ano do ensino médio. Então, falando da função social do nosso projeto, ali a gente pode ver que trata-se de dar um destino correto aos materiais orgânicos produzidos nas nossas casas, ou aqui a gente utilizou resíduos da escola, materiais orgânicos da escola, e também lembrando que se esse material ele for levado ao aterro sanitário, esse material orgânico, ele vai acabar também gerando um chorume, só que com componentes tóxicos de outros lixos. E esses componentes, esse chorume, ele pode se infiltrar no solo, causando a sua poluição, se infiltrando em lençóis de água e contaminando também esses córregos de água. Então, seria uma solução com baixo custo, que pode ser utilizada tanto na nossa escola como em comunidades. Aqui, como vocês podem ver, esse sistema ele pode ser implementado também nas casas de pessoas da comunidade, com um baixo custo, alguns baldes, e é só preciso ter a terra e também os componentes, no caso, a matéria orgânica. E, nesse caso, a gente usou uma minhoca que é da nossa região, que é a minhoca Eisenia foetida, ou a californiana. Ela é bem fácil de se encontrar e a gente pode perceber que ela é um pouco menor e a coloração dela é mais avermelhada. Então, já é um anelídeo aqui da região e pode ser facilmente encontrado na propriedade das pessoas. Eu tenho um exemplo dos meus pais, o seu Artidor Pereira da Silva, e a minha mãe, a dona Rosa Pereira da Silva. Eles são agricultores, agricultores familiares, e eles se interessaram pelo nosso projeto. Também eles viram como funcionou a produção do churume, do humo, e também nós temos o humo líquido, e eles se interessaram em utilizar na produção deles, que é uma produção de média escala, usar o churume na proporção, claro, assim como no vídeo citado, de 1 litro de churume para 10 litros de água, e verem como vão andar os testes na produção de outras hortaliças, de alface e de outros também, porque além de ele ser um adubo, um nutriente ao solo, ele também pode espantar outros insetos, e enfim, que podem acabar também atacando a plantação. E acredito que seja
é um projeto que possa ser implementado em casas também, em pequenos espaços, como hortas da escola, ou até mesmo em varandas de apartamentos. É um projeto que ele pode ser bem transportado em vários lugares. Parabéns, meninos, pelo trabalho. Parabéns pela ideia. Eu tenho uma dúvida. O chorume, ele costuma ser extremamente ácido, né? Eu vi que vocês colocaram aí a diluição de 1 litro para 10, 15. A pergunta é, vocês fizeram testes em relação ao uso desse chorume? E aí, considerando que o pai da... Desculpe teu nome, o pai da aluna ele já começou a utilizar, vocês utilizaram a horta para poder fazer os testes em relação ao uso do chorume? Com essa diluição, porque considerando que ele é ácido, bem ácido. Assim, os testes, eles ainda não começaram. Eu apresentei esse projeto, que também foi feito com a turma, né? A turma também realizou ele. Os meus pais, eles se interessaram, mas eles ainda não começaram a utilizar. E nessa proporção, o churume, a gente pode perceber que é 1 litro de churume para 10 litros de água. Então, se a gente colocar, por exemplo, numa bomba pulverizadora, essa quantia já vai estar bem diluída para chegar nas plantas e não causar nenhum malefício a elas. Vendo que esse churume produzido da compostagem, ele vai ser bem mais seguro, porque ele não vai ter compostos tóxicos, ele não vai ter contato com outros lixos que, na verdade, deveriam ser recicláveis. Então, ele vai ser como uma forma de nutrientes e de complemento ao solo. Ok, perfeito. Obrigada. Boa noite, estudantes. Parabéns pelo projeto. Eu amo compostagem, estou inclusive com uma turma também trabalhando. Achei, só de, né, a título de curiosidade, a gente está tentando um desafio que é introduzir, né, a ideia da vermicompostagem com a comunidade da escola, e essas questões de educação ambiental são sempre bem delicadas, nem todo mundo compra a ideia, né, mas eu acho que é muito interessante que os seus pais tenham apoiado, né, porque às vezes, né, assim, um tantinho de folha ali que dá e a gente nem faz a compostagem, não precisa colocar fogo, é maravilhoso. Eu fiquei curiosa, foi com a ideia das minhocas, né, porque geralmente a gente faz com californiana, e eu não sei, né, se foi feito, mas se tem diferença de produtividade, né, entre essa espécie local que vocês usam e a californiana, só de curiosidade mesmo, mas parabéns. Assim, a gente usa a californiana, que é a Eisenia foetida, esse é o nome dela. Também tem outra espécie que, se eu não me engano, é a africana, eu lembro desse nome. A diferença entre essas duas minhocas é que a californiana, mesmo que não tenha alimento, por exemplo, no balde onde ela está, ela vai continuar ali. Já a africana, ela sempre tende a procurar alimento. Então, se, por exemplo, a gente implementar esse projeto no solo, as minhocas africanas, quando elas não tiverem mais alimento, elas vão fugir, elas vão sair de lá para procurar outro local com alimento. Já essas, elas vão permanecer ali, e a única coisa que a gente tem que fazer é repor o alimento, colocar cascas, assim como eu citei, alimentos que são com muitas gorduras, lácteos ou com muito sal, as minhocas não conseguem digerir eles e transformar em humo. Mas outros alimentos, elas gostam e elas vão transformar eles em humo, que na verdade é a terra. Ali, como a gente fez em baldes, com o primeiro balde que tem a terra e o outro que é só para coletar água, a gente tem 2 tipos de humo, que é o líquido, que pode ser usado na irrigação, e o que é em formato de terra, que tem a amônia, que é transformado por bactérias nitrificantes em nitratos, que as plantas vão utilizar. Também ele pode ser um rico adubo, então tem muitas, como eu posso dizer, muitos benefícios esse humo. Perfeito, eu tinha entendido errado, eu achei que vocês tinham substituído por uma outra espécie de minhoca. Tá ótimo, obrigada. Deixa eu só ter uma dúvida, Fabrício, depois que a professora Paula
perguntou das minhocas, eu lembrei uma coisa que eu fiquei curiosa no dia que eu assisti, e agora de novo, e acabei passando. Eu não entendi direito, mas as minhocas, elas passam para o balde de baixo? Elas descem? Vamos dizer assim, ó. Foi feito 3 camadas de balde. O de baixo seria onde é que o churume fica depositado, que tem a tampa, onde é que o de cima é onde é que tem a matéria orgânica também. Daí vamos dizer, se o balde estiver cheio, daí tu bota esse balde para cima, que se ele não terminou o ciclo ainda, e bota onde é que o outro balde vazio, embaixo, daí o cheio em cima novamente. Daí se as minhocas terminaram o ciclo de cima, elas conseguem passar pelo furo no balde de baixo e fazer o mesmo processo lá. Ah, entendi, agora entendi. Perfeito. Satisfeita. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, autores do projeto, parabéns pelo projeto, parabéns também ao professor orientador e às nossas professoras avaliadoras por mais esta avaliação. Então, finalizamos a avaliação deste projeto e agora nós vamos dar início ao projeto Avaliação da Viabilidade da Reciclagem de Bitucas de Cigarro e Papel Térmico na Produção de Papel Reciclado. Autores são Pedro Benjamin e Maria Alice. O professor orientador é o professor Leonardo da Silva, e esse projeto, ele é de Recife, Pernambuco. Nós vamos ao vídeo agora. Olá a todos, eu sou Maria Alice, estou aqui com meu parceiro Pedro Benjamin. Somos estudantes do primeiro ano do ensino médio do Colégio Curso Desafio, localizado em Recife, Pernambuco, e sob a orientação do professor Leonardo Santos, desenvolvemos o projeto Avaliação da Viabilidade da Reciclagem de Bitucas de Cigarro e Papel Térmico na Produção de Papel Reciclado. Começaremos a nossa apresentação com alguns questionamentos. Você sabia que o papel utilizado em extratos bancários ou compras é altamente tóxico? De acordo com os pesquisadores Leal e Canão. Além disso, dados do Instituto IDWall apontam que no Brasil há cerca de 1 bilhão de contas bancárias em 2023 e, consequentemente, uma maior quantidade de utilização e produção desse tipo de papel. Paralelamente, pesquisadores da Unifesp apontam que uma única bituca de cigarro pode tornar tóxicos 1.000 litros d'água. E, por fim, de acordo com a NBC News, a bituca de cigarro polui mais o oceano do que as sacolas e canudos de plástico. E esses números nos revelam a necessidade de uma investigação que busca amenizar os impactos causados pelo papel térmico e pelas bitucas de cigarro. Sendo assim, dentre as principais justificativas do nosso projeto, além dos dados apresentados por minha colega, Costa e Assis afirmam que a produção e o descarte inadequado de resíduos de papel térmico exaurido representam um desafio significativo para a sustentabilidade ambiental. Para as autoras, esse tipo de papel é amplamente utilizado em recibos e outros documentos que requerem impressão térmica. Por outro lado, de acordo com Moerman, ao entrar em contato com a água, as substâncias tóxicas que compõem o cigarro, como o arsênio, podem atingir lençóis freáticos ou até mesmo permanecerem armazenadas nas superfícies. As bitucas de cigarro podem ser letais para micro-organismos de água doce, consumidores principais e importantes para o equilíbrio energético do ecossistema aquático. Portanto, uma investigação aprofundada sobre a reutilização sustentável do papel térmico e exaurido e da reciclagem das bitucas é necessária para atenuar os efeitos adversos e fomentar uma abordagem ecologicamente favorável na produção de papel reciclado. O problema de pesquisa que buscamos abordar nesta investigação é como desenvolver técnicas de reutilização do papel térmico e de bitucas de cigarro,
com foco na remoção de substâncias tóxicas, a fim de utilizá-lo na produção de papel reciclado, visando ao aprimoramento da produção e a redução do impacto ambiental causado pelo descarte inadequado desse material. Por sua vez, nossa hipótese principal é que se, ao desenvolver técnicas de reutilização do papel térmico e das bitucas de cigarro com ênfase na remoção de substâncias tóxicas, é possível utilizá-lo na produção de papel reciclado, resultando em aprimoramento da produção e redução do impacto ambiental causado pelo descarte inadequado desse material. A fim de responder à pergunta-problema de nossa pesquisa, traçamos o seguinte objetivo geral: investigar e desenvolver estratégias para a reutilização sustentável do papel térmico e de bitucas de cigarro, visando aprimorar a produção de papel reciclado, considerando aspectos técnicos e ambientais. Já os objetivos específicos foram avaliar as propriedades físicas e químicas do papel térmico e das bitucas de cigarro, investigar e desenvolver métodos eficientes da desintoxicação do papel térmico e das bitucas de cigarro, analisar os impactos ambientais e econômicos da reciclagem de bitucas e o papel térmico na produção de papel reciclado em comparação com métodos convencionais de produção de papel. Com a finalidade de atingir cada objetivo traçado por nós, nosso trabalho se configurou com uma pesquisa quali-quantitativa que, de acordo com o Minayo, a abordagem quantitativa trabalha com estatística de modo a criar modelos abstratos ou descrever fenômenos que são regulares, recorrentes e externos ao sujeito. A abordagem qualitativa, por sua vez, dedica-se aos significados, aspirações, crenças, valores e atitudes. Isso posto, Gatti aponta que pesquisas qualitativas e quantitativas não são postas e antagônicas. Ao contrário, são complementares e oportunizam compreender melhor os fenômenos investigados. Desta forma, as etapas metodológicas se dividiram em pesquisa bibliográfica com base em Marconi e Lakatos. Em seguida, avaliação das propriedades físicas e químicas do papel térmico e das bitucas, além da investigação e desenvolvimento de métodos de desintoxicação do papel térmico e das bitucas. Por fim, análise e otimização dos processos de separação das fibras de papel no papel térmico exaurido, bem como das bitucas. Assim, algumas imagens das etapas metodológicas, como o desenvolvimento do coletor de papéis térmicos, desenvolvimento das bituqueiras, captação e separação de papéis térmicos e bitucas de cigarro, separação dos componentes da bituca do cigarro, análise microscópica das bitucas de cigarro, desenvolvimento de métodos de desintoxicação do papel térmico exaurido e das bitucas de cigarro, processo de separação das fibras de papel no papel térmico exaurido e das bitucas. Por fim, apresentarei os resultados, destacando os achados mais relevantes que surgiram a partir da análise dos dados. Neste sentido, as avaliações das propriedades físicas e químicas do papel térmico exaurido revelam sua composição química predominante, resistência mecânica reduzida e porosidade característica. Paralelamente, para determinar a remoção do bisfenol A, substância tóxica presente em papéis térmicos, foram realizados testes com substâncias previamente identificadas na literatura como possíveis removedores. Os compostos testados incluíram peróxido de hidrogênio, álcool isopropílico, água destilada e carvão ativado. Após 1 hora de exposição, a absorbância foi medida em um leitor de microplaca para verificar a quantidade de substância removida. Desta forma, a maior quantidade de substância no líquido indicava maior absorbância, revelando a eficácia dos compostos testados na remoção do bisfenol. Na tabela ao lado é possível verificar grupos de substâncias estabelecidos para teste de remoção do bisfenol de papel térmico. Nos detalhados de resultados expostos em tela, na figura 1 é possível observar as amostras em microplaca que foram dispostas nos poços em triplicata e a leitura foi realizada para verificação da absorbância. A figura 2 configura-se na leitura da microplaca, evidenciando os valores da absorbância obtidas das amostras em triplicata e, por fim, não menos importante, o gráfico elaborado revelando os dados quantitativos apresentando que houve remoção de substâncias do papel térmico. Na última, foram estabelecidas as melhores condições de operação para obter um papel reciclado com propriedades desejáveis.
Assim, foi estruturada uma técnica de estruturação do papel reciclado a partir do papel térmico exaurido, demonstrando a viabilidade de obter um papel reciclado de alta qualidade. Para determinar a remoção de substâncias dos resíduos das bitucas de cigarro, também realizamos testes com reagentes identificados previamente na literatura como potenciais removedores. Os compostos testados também incluíram peróxido de hidrogênio, álcool isopropílico, água e carvão ativado. Após 1 hora de exposição, medimos a absorvância em um leitor de microplaca para verificar a quantidade de substância removida. Maior quantidade de substância no líquido indicava maior absorvância, revelando a eficácia dos compostos testados na remoção das substâncias dos resíduos das bitucas de cigarro. Em síntese, esses resultados demonstraram que a metodologia adotada foi eficaz na investigação avançada da reutilização sustentável do papel térmico exaurido e na reciclagem das bitucas de cigarro, resultando em melhorias na produção de papel reciclado. Os resultados contribuíram para o conhecimento científico e tecnológico, além de fornecerem subsídios para a adoção de práticas mais sustentáveis na indústria do papel. Aqui estão nossas principais referências. Obrigado. Considerações? Bom, parabéns, estudantes. Muito interessante essa iniciativa, considerando, né, essas questões relacionadas ao BPA. E, né, eu estava lendo esses dias que foi detectada presença de microplástico no leite materno humano. Então, realmente é algo de extrema importância. A minha pergunta para vocês é a seguinte: por que vocês acham que, pelo que eu estou vendo aqui na tabela de vocês, né, o grupo D foi mais eficiente na remoção do BPA em comparação com os grupos que tinham só peróxido de hidrogênio ou só carvão ativado? Antes de responder a pergunta, a gente pode fazer o complemento? Pode sim, vocês têm até 5 minutos, tá? Se vocês quiserem intercalando com os avaliadores ou fazer primeiro a apresentação, é que como demorou um pouquinho, a professora avaliadora já fez a pergunta, tá? Mas vocês têm os 5 minutos a partir de agora para fazer a apresentação e depois retoma a pergunta que a avaliadora fez. Certo, obrigado. Primeiramente, boa noite, meu nome é Pedro, minha parceira é Maria Alice, nosso orientador Leonardo. Nós somos estudantes do Colégio Curso Desafio e a gente veio trazer algumas informações complementares a respeito do nosso projeto sobre a viabilidade da reciclagem de bitucas de cigarro e papel térmico na produção de papel reciclado. Nosso objetivo geral é desenvolver estratégias para a reutilização do papel térmico e das bitucas de cigarro na produção de papel reciclado. Nossa metodologia inclui pesquisa bibliográfica, avaliação das propriedades físicas e químicas de materiais e desenvolvimento de método de desintoxicação e separação das fibras para a produção do papel reciclado. As etapas metodológicas iniciais envolvem o desenvolvimento de coletores de papéis térmicos e as bituqueiras para a coleta das bitucas de cigarro. A seguir, realizamos a captação e separação dos papéis térmicos e bitucas de cigarro, fundamentais para o processo. Os papéis e as bitucas foram cortados em quadrados de 0,5 centímetro para a realização dos testes e as bitucas passaram por análise microscópica para a separação de resíduos. Demos continuidade ao corte dos materiais e à separação de resíduos das bitucas de cigarro, preparando-os para os testes. Os resíduos de papel e os filtros de cigarro foram selecionados para os testes, garantindo a diversidade dos componentes reciclados. Montamos as amostras para análise em leitora de ELISA, cortando os materiais e preparando-os para os testes de absorvância.
Dividimos as amostras em grupos de A a F, com diferentes reagentes e preparamos os grupos controle para comparação. Aqui temos os grupos experimentais e controle. Grupo A, resíduo de bituca mais hidróxido de hidrogênio e hidróxido de sódio, o controle, que é só o hidróxido de sódio. Grupo B, resíduo de bituca mais álcool isopropílico, o controle é só o álcool isopropílico. Grupo C, resíduo de bituca mais água, o controle é só a água. Grupo D, resíduo de bitucas mais álcool etílico e o D, álcool, controle D, álcool etílico apenas. Grupo E, peróxido de hidrogênio mais resíduo de bituca e o controle peróxido de hidrogênio apenas. Grupo F, resíduo de bituca mais peróxido de hidrogênio e carvão ativado e o controle F, peróxido de hidrogênio mais carvão ativado apenas. Aqui pode ser observada a microplaca contendo as amostras para verificação da absorvância, essencial para determinar a eficácia de reagente. Os resultados mostram que o grupo D, com resíduos de bituca e álcool etílico, indicaram maior absorvância, sugerindo que o álcool melhora a eficiência na remoção de substâncias. Com o papel térmico, também dividimos as amostras de grupo de A a F, com diferentes reagentes, e preparamos grupos de controles para comparação. Os grupos experimentais e os controles. Grupo A, papel térmico mais peróxido de hidrogênio e controle peróxido de hidrogênio apenas. Grupo B, papel térmico mais álcool isopropílico, controle apenas o álcool isopropílico. Grupo C, papel térmico mais água e o controle água apenas. Grupo D, papel térmico mais peróxido de hidrogênio mais carvão ativado, controle peróxido de hidrogênio mais carvão ativado apenas. Grupo E, papel térmico mais álcool isopropílico mais carvão ativado, controle, álcool isopropílico e mais carvão ativado apenas. E grupo F, papel térmico mais água e carvão ativado. Controle, água e carvão ativado apenas. Aqui, novamente, temos a microplaca contendo as amostras para verificação da absorvância. Uma observação, a água que eu mencionei é água destilada, não água comum, água filtrada. Os resultados mostraram que o grupo D, com resíduos de bituca e álcool etílico, indicaram maior absorvância, sugerindo que o álcool... Desculpa. Durante a última etapa, estabelecemos melhores condições de operação para obter papel reciclado de alta qualidade, utilizando tanto papel térmico quanto resíduo de bitucas de cigarro. Em conclusão, nossa abordagem foi eficaz para reutilizar papel térmico e bitucas de cigarro, melhorando a produção de papel reciclado e oferecendo a solução sustentável para a indústria. Os filtros dos resíduos de cigarro, que contêm celulose em sua composição, são um desafio ambiental significativo devido à sua resistência de decomposição. Nesse caso, nós estamos tentando ver a possibilidade de utilizar fungos, que são os arpegilos e tricodema, na degradação desses resíduos. Esses fungos são conhecidos por suas capacidades enzimáticas que podem quebrar a celulose, transformando os filtros em materiais mais facilmente recicláveis e menos prejudiciais ao meio ambiente. Aqui estão algumas das nossas referências que nós utilizamos para o projeto. Gostaríamos de agradecer a todos pela atenção e estaremos à disposição para perguntas e discussões sobre o nosso projeto. Então, pessoal, minha pergunta foi a seguinte: eu estou vendo que o grupo D foi o grupo mais eficiente em promover a retirada dos compostos, né, de bisfenol. E aí, na verdade, me veio uma dúvida agora, que é a seguinte: vocês não chegaram a testar carvão ativado junto com peróxido de hidrogênio? Ah, não, testaram. Calma. Vocês não chegaram a testar carvão ativado junto com álcool isopropílico? Não. E aí eu tinha perguntado, né, por que vocês acham que o grupo D foi o grupo mais eficiente na remoção do bisfenol? Olha, eu acho que foi o mais, assim, forte nessa questão por causa da reação
dos dois reagentes, né, que eles tiveram. E o carvão ativado também é muito utilizado nessa questão de filtrar, né? Então, acho que a mistura dos dois foi, assim, bem pesada, assim, na questão da remoção do... Por isso que ele removeu tanto. Bacana, obrigada, parabéns. Obrigada. Parabéns, pessoal, pelo trabalho. Eu tinha essa mesma dúvida, mas fica uma que como vocês acham que esse projeto vai promover a sustentabilidade diante dessa questão dos resíduos que são produzidos? O que é que vocês pensam aí no sentido dessa avaliação da sustentabilidade? No Brasil tem muitos pessoas que consomem o cigarro, e hoje em dia também tem muito de maquininha, de cartão, o pessoal faz Pix, essas coisas tem muito comprovante. E tem gente que, em vez de fazer uma coleta seletiva, em vez de jogar no lugar certo, não, jogam na rua, fazem essas coisas. Nosso motivo é, tipo, já pegar esses resíduos e fazer algo em retorno, fazer algo que vai, como posso fazer, ser sustentável, reutilizar e fazer um novo significado para o que foi o resíduo daquilo. Eu sugiro também que vocês adicionem no trabalho de vocês essa questão da coleta desse material, né? Porque, como você colocou, as pessoas recebem, recolhem, jogam em qualquer lugar. Seria interessante vocês colocarem algo do tipo, como se fosse posto de coleta, ou de arrecadar, de receber. Então, a gente fez esse coletor, nós fizemos, tanto do papel térmico quanto das bitucas, só que a gente não teve onde, assim, não podemos ainda colocar em alguns pontos, pois não temos autorização da prefeitura, então a gente teria que ir até órgãos públicos para falar sobre isso, mas nós desenvolvemos sim essa questão dos coletores e colocamos até na nossa escola para conseguir a coleta, porque acaba que tem muito recibo lá de nota, emissão de nota fiscal, né? E aí, não só isso, mas também tem algumas pessoas que fumam, então a gente colocou lá na escola para conseguir. Ok, obrigada, parabéns. Obrigada. Obrigada aos autores, parabéns pelo projeto, parabéns também ao orientador, né? E nós finalizamos, então, a avaliação deste projeto, e obrigada às professoras avaliadoras, e também, né, a todos que permanecem aqui conosco. Eu só vou pedir mais, no máximo, né, 5 minutos de tempinho aqui para que a gente possa fazer as considerações do primeiro projeto com a professora avaliadora Paula, ok? Podemos fazer, professora? Podemos sim. Estudantes, muito obrigada pela apresentação. Peço desculpas, eu não consegui assistir a maior parte da apresentação, mas na minha leitura eu tinha visto que, desculpa se vocês tiverem falado, mas eu tinha visto que a proposta do sabão de vocês tinha ficado muito líquida e que demorava um pouco para saponizar. A minha pergunta era se um sabão líquido seria um grande problema, porque me parece algo interessante. E aí, não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, se sim, se não se importarem em falar novamente, eu queria ouvir de vocês. Obrigada. Paula, foi justamente o que eu coloquei para eles, né, como orientação, já que eles não tinham conseguido chegar na questão da barra, mas eles têm uma resposta boa, eles ainda não tinham colocado aí. Pode estar à disposição das meninas para responder. Bom, sim, pode ser feito também um sabão líquido, porém a gente achou mais viável o sabão em barra, né? Por ser algo talvez mais prático, o que estamos tentando ainda chegar nesse objetivo, no caso.
E aí, como orientação, aquela questão, né? Sugiro que vocês coloquem no projeto uma segunda opção, né? Na tentativa de, se não chegar em barra, porque vocês estavam tentando, ainda esperando a sensibilização, de vocês tentarem uma opção também de tentar trabalhar os dois, né? Tentar chegar ao que vocês querem da barra, mas também colocar como opção o líquido e gel, algo do tipo. Certo, a gente irá colocar assim. Mas parabéns, meninas, parabéns pela iniciativa. Parabéns. Obrigada. Obrigado. A gente até pede desculpa Pelo nosso nervosismo. É normal, é tranquilo. Até. A gente ficou nervosa ali na hora na primeira apresentação ali. Acontece. Sim. Acontece, exatamente. Vamos pegando experiência, cada vez que vai apresentar vai ser desse jeito, e é assim mesmo. Certo, vai apresentando. Pela oportunidade. Já de estar aqui, a gente já está muito grata de já ter chegado até aqui, né? Vocês todos estão de parabéns, trabalhos muito bem pensados, muito bem articulados, bem escritos. Foram ótimos trabalhos. Exato, professores. E, assim, estudantes de escola pública, isso é lindo demais. Parabéns. Parabéns mesmo ao trabalho de todos, inclusive dos professores orientadores. Perfeito, ótimas considerações das nossas professoras avaliadoras. Nós ficamos com 2 projetos sem apresentar, porque nós não tivemos nenhum representante, né, os autores não estiveram aqui na sala conosco, e até o momento não compareceram. Então, eu só vou fazer a leitura do título, né, dos projetos que ficaram sem apresentar, que foi o projeto Conhecendo a Biofauna no Pontal do Triângulo Mineiro, e o outro projeto, que também não foi apresentado, foi o projeto Efeitos do Vinho na Bioflora Bucal. Tá? Esses 2 projetos não foram apresentados, né, estavam na programação, mas não tivemos os autores aqui participando conosco. Sendo assim, nós vamos então fazer o encerramento dessa sessão desta banca, agradecendo em nome da FEBIC todos os participantes, colegas que também estiveram aqui prestigiando, né, os projetos, nossas professoras avaliadoras, meu muito obrigada em nome de toda a equipe da FEBIC. E deixo o recado que esta gravação será disponibilizada em até 3 dias lá no canal do YouTube da FEBIC. Então, lá daí vocês vão poder olhar com calma suas apresentações e ter acesso, né, a todo esse material que será disponibilizado lá. Então, meu muito obrigada, uma excelente noite e que possamos nos encontrar lá em Pomerode em setembro. Valeu, uma boa noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau.